Você, fisioterapeuta, tem dificuldade de aplicar a melhor evidência científica na sua prática clínica? Aliás, você sabe qual que é a melhor evidência científica? Você já utilizou alguma diretriz clínica no seu dia a dia ou tem dificuldade de encontrar eles? Então, esse vídeo é para você, para a gente conseguir ter um início de uma conversa aí sobre diretrizes clínicas e conseguir demonstrar aí para vocês o que a literatura traz de mais atual e minimamente como a gente avalia o que é uma boa evidência e um bom guideline especificamente, tá? Então, a gente precisa conversar sobre isso, por isso a gente vai fazer uma série de vídeos extremamente interessantes para trazer os guidelines dentro desse formato aqui que a gente sabe que conseguimos conversar um pouquinho mais, discutir um pouquinho mais. Então, esse vídeo é para você que quer conseguir aplicar a melhor evidência científica, os melhores guidelines na sua prática clínica e conseguir resultados com seus pacientes no seu dia a dia, tá? Mas antes de qualquer coisa, não esquece de ligar o sininho para você receber as notificações dos vídeos do Fisiortopedia e também deixar um curtir, comentar qualquer descrição aí, qualquer necessidade que você tenha e dúvidas sobre o nosso canal, tá bom? Então, vamos começar do começo, né? A gente sabe que uma das grandes dificuldades aí que o clínico tem em relação ao consumo de ciência científica está relacionado ao processo de tempo e à língua inglesa, né? A nossa dificuldade. A gente sabe que hoje a gente tem diversas tecnologias aí, o ChatGPT, o Translate, que consegue fazer isso de uma forma muito mais prática, mas o que a literatura traz para a gente que o clínico tem como dificuldade são esses dois tópicos principais, certo? E aí a gente sabe também que o clínico tem uma grande preocupação com o que fazer. A gente aqui do Fisiortopedia sabe e discute isso constantemente, nesse sentido de conseguir fazer uma construção de conhecimento, desde a questão teórica e o embasamento científico junto da prática clínica, né? Então, a gente entende que a diretriz clínica é uma dessas soluções, vamos pensar assim, de facilitar o consumo do que há de melhor, se você minimamente sabe o que as principais diretrizes clínicas sobre a condição que você trata no seu consultório tiver isso na ponta da tua língua, você com certeza vai conseguir ofertar um bom tratamento para o seu paciente. Lembrando que as diretrizes não é aquele lugar que você vai ter um protocolo, um step by step do como fazer, mas sim evidenciando e resumindo o que a literatura traz em relação a diversas dessas questões. Então, esses dois livros que você está vendo aqui foram os livros que eu me baseei para montar um pouco desse conteúdo, que é um conteúdo de base para vídeos futuros, que antes de falar do guideline em si, a gente precisa entender como elabora um guideline e principalmente como se utiliza um guideline e como se avalia se ele tem qualidade científica ou não, certo? E a gente sabe também que dentro de todo esse processo, dentro da expectativa versus realidade, não são todos os guidelines que são bons. Precisamos sempre entender, precisamos sempre conseguir estar juntos nesse processo de entender que muitas vezes tem charlatão, muitas vezes não, né? Todas as vezes tem charlatão em todas as áreas e em todas as situações aí. E nos guidelines não poderia ser diferente. Então, a gente às vezes confunde, né? E aí precisa entender que muitos experts fazem essa diretriz de uma forma que direciona exclusivamente para as intervenções que ele acredita ou que ele tem algum viés, né, alguma questão específica, algum conflito de interesse. Então, entender como confiar num guideline é extremamente importante para não sair lendo todos e acreditando em todos da mesma forma e de todos de forma unânime, né? Então, é muito importante entender que guideline tem até especificidade de países, né? Então, vocês vão entender que tem guidelines de dor lombar europeu, americano, brasileiro. A gente tem várias diretrizes de países diferentes porque dentro desse processo da melhor evidência científica, a questão cultural ela também é muito relevante. Então, cada governo, cada agência de fomento à pesquisa, ele vai criar o seu baseado no que ele acredita que para aquela região, cultura, seja mais relevante e importante. Então, cuidado aí, porque normalmente esses experts eles acabam fazendo e fica muito parecido com o que a gente chama de revisão narrativa, aquela revisão que não é sistematizada, por isso que é uma revisão sistemática, e acaba não tendo nenhuma transparência de todo o processo de busca e avaliação do que foi dito dentro dele, né?
E o que precisa conter dentro de cada guideline? A gente tem que entender que guidelines têm objetivos específicos. Então, ele não vai ter aquelas informações iniciais da condição, muitas vezes, e ele vai ter um foco, ele precisa ter um foco específico, que pode ser de avaliação, de prognóstico, ou então de um tratamento específico ou tratamento de uma condição que a gente tem interesse em comum, tá? Então, é muito importante entender esse objetivo aí do guideline e, em cima disso, a gente tem alguns step by steps aí, um passo a passo, que tem que conter dentro de uma diretriz clínica. Então, são 4 dentro deles. A pesquisa de alta qualidade, a contribuição de clínicos e pacientes, recomendações confiáveis para utilizar na sua prática clínica e também um processo rigoroso e sistemático para atingir o consenso sobre a melhor prática. Vou chamar a atenção para o ponto 2, que muitas vezes a gente entende que a gente tem a melhor informação e por isso que ela tem que ser colocada na sua prática clínica, mas a participação do paciente, ela vem crescendo cada vez mais e sendo cada vez mais importante. E não só do paciente, mas de todo mundo que estaria envolvido. Então, muitas vezes a gente vai falar daquela palavra que chama stakeholders, uma palavra bonita para todos os envolvidos e todos que têm algum interesse naquela recomendação. E isso é muito importante a gente entender e ser transparente dentro do guideline que a gente lê, da diretriz que a gente lê, certo? O objetivo de uma diretriz clínica é fornecer um recurso pronto de informações de alta qualidade, tanto para o profissional quanto para o paciente, para que possam discutir juntos as diferentes opções de tratamento, os diferentes graus de benefício ou risco que as intervenções podem ter para aquele paciente, ou seja, a famosa tomada de decisão compartilhada. Esse termo é muito bonito aí na literatura, ele está cada vez mais comum, mas, na minha humilde opinião, a gente ainda está engatinhando para colocar isso em prática, porque para isso realmente acontecer, a gente precisa de uma forma que os clínicos tenham a melhor evidência científica, os pacientes entendam minimamente sobre as questões relacionadas ao tratamento e muitas vezes eles ficam num lugar, vamos dizer, mais injusto aí de avaliar essa qualidade da informação ou do que realmente tem de risco e benefício para cada tratamento. Então, dentro dessa situação é muito importante entender que para a discussão ser justa, precisava os dois terem capacidade de discutir e refletir sobre o tratamento proposto e não de um paciente procurar um profissional e ele oferecer o melhor tratamento, mas ele não coloca o paciente nessa decisão compartilhada, tá? Então, quando o paciente participa ativamente de todo esse processo, a gente chama realmente de decisão compartilhada em si. E a gente precisa entender que existem alguns projetos, não são nem órgãos, mas são projetos muito importantes e relevantes que acabam auxiliando aí a transparência científica que a gente chama, né? Então, a Equator Network, para qualquer um que já viu alguma aula nossa de prática baseada em evidência, sabe que ela existe. Ela é um lugar onde você tem checklists relacionadas a o que precisa conter de descrição dentro de cada tratamento. Então, de cada desenho de estudo, perdão. Então, é muito importante lembrar e entender que ele vai falar sobre a qualidade da descrição metodológica, que é diferente da qualidade de evidência científica. Ele não está falando se o estudo é bom ou não, e sim se ele está bem descrito ou não. Então, toda vez que a gente fala sobre isso, é importante pensar que se você está num TCC, no mestrado, no doutorado, e você está vendo um desenho de estudo que você não está familiarizado, é só você seguir aquele checklist, entre aspas, quase que responder para construir o seu desenho de estudo, os seus materiais e métodos e saber se eles estão transparentes o suficiente e em todas as outras etapas do estudo também, tá? Então, ele chega com grande força aí para conseguir auxiliar a gente e ler um artigo de uma forma mais interessante e mais padronizada, vamos chamar assim, para todo mundo relatar o que realmente precisa ser relatado dentro de uma transparência. E dentro dos guidelines da diretriz, a gente tem o Agree Statement, que é o Agree específico dentro dos checklists, dos guidelines, tá? E uma das coisas mais relevantes que a gente precisa entender são o que precisa conter dentro disso, né? Então, eu vou começar por 2 tópicos extremamente importantes, que é o desfecho. O desfecho em saúde que a gente fala, desfechos clínicos que são realmente relevantes, são 4. São dor, função, qualidade de vida
e mortalidade. Então são os desfechos clínicos predominantes aí que a gente entende que precisa ser buscado para quando a gente fala de eficácia, efetividade e eficiência, tá? Então, dentro de toda vez que a gente quer testar alguma ferramenta, alguma intervenção, a gente precisa estar falando desses construtos e esses são os construtos mais relevantes. Todos os outros, e específico, obviamente, eles são mais laboratoriais, eles podem ser químicos, eles podem ser diversas outras situações que eles não são clínicos, né? Então, se eu ver um funcionamento do cortical durante o processamento da dor, isso é um desfecho laboratorial. Você veja uma análise do movimento, um ganho de força, um ganho de amplitude, isso não são desfechos clínicos. São desfechos que a gente chama de substitutos ou, no inglês, surrogates. Então, é muito importante que a gente saiba entender que, para eu comprovar a eficácia, eficiência e efetividade de alguma técnica, eu falo sempre de dor, função, qualidade de vida e mortalidade. Então, a gente vai sempre colocar nesse ponto inicial dentro dos próximos vídeos. A qualidade e descrição das evidências elas são sempre extremamente relevantes e importantes e a gente vai pensar na validade da evidência para o desfecho e a descrição explícita de como que a evidência foi coletada. Como eu já falei, a gente precisa minimamente ter essa sistematização da busca dentro de uma diretriz clínica para mostrar que ela foi bem conduzida, tá? Então, vou colocar aqui na tela, são 6 itens que o Agree Statement levam em consideração de uma forma macro, né? O escopo e o objetivo, né? A participação dos envolvidos, os famosos stakeholders que eu falei para vocês, o rigor do desenvolvimento e de toda a sistematização da busca e da discussão em si que foi feita, a clareza, principalmente da apresentação dos resultados, que é uma coisa que a ciência tem se preocupado cada vez mais de ser mais claro, mais simplificado na hora da gente entregar resultados, a aplicabilidade do que está sendo discutida ou colocada lá e principalmente a independência da criação, entender se tem algum patrocínio específico que pode gerar um conflito de interesse e mudar, sendo um grande viés de mercado aí em relação a tudo isso, tá? Então, lembrando uma grande questão aí das diretrizes, a qualidade das diretrizes é definida com uma confiança de que os preconceitos ligados ao rigor do desenvolvimento, a apresentação e aplicabilidade de uma diretriz de prática clínica foram minimizadas e que cada etapa do processo de desenvolvimento é claramente relatada. Então, por que eu trago aqui essa frase que ela é extremamente importante? Lembrando que tudo que a gente lê, escreve, faz, existem diversos vieses que podem influenciar no resultado aonde a gente chega. Esses vieses eles não conseguem ser 100% eliminados e nunca serão, provavelmente. O papel da ciência de qualidade, quando a gente fala, é reduzir ou transparecer o máximo possível esses vieses que podem alterar o caminho, o resultado chego dentro de um processo científico que a gente faz, né? Então, na hora que a gente toma uma decisão clínica, a gente já está entendendo que a gente está dando uma evidência de boa qualidade, que tem que ser com mínimo risco de viés, né? Ou um baixo risco de viés, e a gente tem um paciente na nossa frente e os nossos vieses também. Então, entender as etapas como um todo, ela faz parte dessa complexidade de uma boa tomada de decisão. Isso é extremamente relevante a gente colocar. Então, a gente precisa lembrar que todas as técnicas, intervenções, tudo que a gente faz no dia a dia tem riscos mínimos, né? Nem que seja uma aplicação, para quem já fez ciência, uma aplicação de um formulário, um questionário, ele já parte do princípio que você tem um mínimo risco só de exposição a ele àquelas perguntas, àquela comunicação, uma mínima recomendação que você faça. Hoje a gente já entende que isso também causa riscos. Então a nossa prática clínica ela é, né, configurada com diversos riscos e o nosso papel é tentar diminuir esses riscos para o paciente, deixando os máximos benefícios, né? Então, lembrando que eu falei em relação à tomada de decisão compartilhada, a gente precisa equilibrar um pouquinho melhor todo esse processo de descrição do tratamento para o paciente conseguir, junto com você, tomar uma decisão se aquele tratamento é adequado para o que vocês vão seguir e aonde vocês querem chegar, que é o que a gente chama de alinhamento de expectativa, que faz parte da aliança terapêutica. Então, tudo isso são termos extremamente relevantes que precisam estar constantemente
a cada passo clínico que você faz no seu consultório, no seu dia a dia, tá? Então isso são coisas extremamente importantes e muitas vezes lembrar que além do paciente e do clínico, existem outras camadas aí, se você estiver dentro de um serviço, por exemplo, se tiver algum financiamento, então a gente tem várias pessoas que podem estar envolvidas em relação a cada tomada de decisão. Então isso é extremamente relevante e às vezes a gente ignora achando que simplesmente é o que acontece você e o paciente, que é o que é relevante, tá? Então a gente tem toda uma sociedade, governos e financiamentos aí, indústrias que podem influenciar diretamente em tudo que a gente está fazendo, falando, tá bom? Um resumo geral agora aqui no final é em relação a as recomendações realmente são válidas? Quais as recomendações dessas são realmente relevantes, né? E essas recomendações vão auxiliar e cuidar do nosso paciente de uma forma interessante? Então, a gente precisa entender, e eu vou ler aqui para vocês, eu vou deixar aqui na descrição esses tópicos do que é uma recomendação válida, é pensar nos desfechos, é pensar se todos os clínicos podem utilizar, o processo de identificar, selecionar e combinar a evidência foi confiável? E em cima disso, a transparência do raciocínio dos estudos utilizados, a evidência precisa ser graduada pelos indicadores de qualidade e se foi utilizado um processo razoável, explícito e sensato para considerar o valor relativo dos diferentes resultados, ou seja, quando há divergência dos resultados, como que aquilo é tratado no estudo. Os diferentes resultados devem ser escritos explicitamente e as razões pelas quais cada resultado foi bem escolhido devem ser fornecidas. A referência deve incluir as evidências mais recentes utilizadas sobre o tema e se foi aplicado um processo de revisão por pares dentro daquela submissão, daquela aceitação daquele artigo. Isso é extremamente relevante, tá? Então, outros dois últimos pontos as recomendações práticas e clínicas são realmente importantes e as diretrizes devem ser bastante simples e fazer sentido para a maioria dos profissionais que estão relacionados àquela intervenção e àquela condição. Então lembrem, podem ter diretrizes diferentes para um médico, que é diferente para o fisioterapeuta, mesmo dentro de uma mesma condição, certo? E aí a gente precisa sempre se perguntar, como que eu sei se uma recomendação é boa ou não, né? Então, como eu sei se aquilo realmente? Então, além de todos esses pontos que eu coloquei anteriormente, a gente precisa lembrar, a evidência para a diretriz devem ser explicitamente listadas e classificado um esquema de classificação comumente utilizado. A gente vai utilizar muito aqui os guidelines da JOSP nos próximos vídeos, e vocês vão ver que os artigos da JOSPT, elas têm essa classificação que a gente já começa a ficar acostumado até com o formato de como ela é classificado para recomendação. Os critérios GRADE, eles são muito comumente utilizados, então é uma linguagem comum para classificar essa recomendação da evidência científica, então a gente precisa entender disso. E os resultados do estudo devem ser convincentes, com grandes tamanhos de efeitos para respaldar o uso das evidências científicas. Então essa é uma parte importante, principalmente para nós fisioterapeutas, porque muitas vezes a gente não tem fortes evidências de todas as intervenções que a gente faça. Então, às vezes a gente fica incomodado de ler ou escutar que alguma recomendação, alguma intervenção que você utiliza no seu dia a dia não está respaldada cientificamente, porque realmente tem bastante ausência de estudos de qualidade para todas as intervenções. Então, a gente ainda está carente disso, por isso que a gente precisa desse movimento científico para conseguir comprovar o que a gente realmente faz no dia a dia. Então, a palavra dentro disso é o pragmatismo. O quão pragmático é o estudo que você está lendo, tá? Então, isso é extremamente importante. E, por último, deve ficar claro, a partir da apresentação das evidências, como a incerteza das evidências foi tratada. Se foi feita alguma análise de sensibilidade. Então, entender dessas incertezas que podem aparecer nos estudos é extremamente importante. Isso é um tópico talvez um pouquinho mais avançado, a gente pode conversar futuramente depois, tá? Então, aqui, além de como analisar criticamente uma diretriz, também entender como as recomendações são ditas fortes ou não são extremamente importantes, e a gente vai amadurecendo esse conhecimento aí junto, tá? Aqui na descrição do vídeo eu também vou deixar alguns links de lugares que você pode procurar guidelines, eles são lugares específicos para se procurar
guidelines e diretrizes clínicas, tá? Então isso é muito importante. E é importante que você tenha uma frequência de uso das ferramentas para você se familiarizar. Todas elas têm tutoriais dentro do próprio site de recomendações, de como que você vai navegando por lá. E se você tiver dificuldade de algumas, a gente pode futuramente fazer alguns vídeos tutoriais só para navegar nessas plataformas, certo? Então, lembrando que esse é o primeiro vídeo de uma série relacionada aos guidelines de diretrizes clínicas dentro da prática clínica do fisioterapeuta, para a gente conseguir deixar explícito e conversar de uma forma mais fácil todas as melhores recomendações dentro das principais condições musculoesqueléticas e relacionadas à dor também. Então, a gente vai fazer uma série de outros vídeos. Esse foi uma base que eu queria construir para a gente partir do mesmo lugar do que a gente está avaliando dentro de uma boa diretriz, tá? Então é muito importante que você tenha esse hábito de ler, essa frequência de ler e lembre, não é uma leitura rápida e a gente precisa conseguir organizar esse nosso tempo dentro do nosso dia a dia de atendimentos, de pesquisas e afins, né? Mas é muito importante que eu saiba aonde buscar para poder já fazer uma peneira da evidência que não presta e que nos atrapalha mais no nosso dia a dia e conseguir oferecer o melhor tratamento para os nossos pacientes, certo? Então, não se esqueça, curtir, comentar, ligar o sininho para receber todas as notificações e espero que vocês gostem dessa sequência. Qualquer recomendação que você queira dar para a gente, direcionamento ou até de alguma condição ou diretriz específica, é só deixar nos comentários aqui embaixo que a gente faz para os próximos vídeos. Um grande abraço, valeu!